Plínio, a gente trouxe você para a economia, mas tirou você da coisa que a gente mais gosta de ouvir falar, que é de política. O que está rolando aí? Qual é o tema do corte de hoje? Os buchichos. Qual é o buchicho, Plínio? Qual é a fofoca de hoje? Pois é, olha, ontem teve um buchicho que eu acho que é maravilhoso, né? O novo advogado do Braga Neto. Gente, quem que é o novo advogado do Braga Neto? Ele é conhecido como Juca no meio, viu? É o advogado criminalista José Luiz de Oliveira Lima, que ele tem na carteira aí de clientes dele o Zé Dirceu, o Léo Pinheiro, né? O Léo Pinheiro, que foi o pivô aí do triplex do Lula, e também o Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Ele defendeu o Pedro Guimarães naqueles casos, série de casos, que ele foi acusado de assédio dentro da Caixa. E é interessante que, assim, ontem eu estava conversando com o pessoal da redação até, que essa escolha, essa contratação que foi feita pelo Braga Neto, dá um bug na cabeça dos bolsonaristas. Porque, assim, qual que é o maior alvo dos bolsonaristas depois do Alexandre de Moraes do Lula? É o Zé Dirceu. Então, o Braga Neto contratou o Juca, e o Juca já sinalizou, olha, é uma tese surreal. Depois da tese humilhante do Augusto Heleno, de que ele era vítima do Centrão, vem mais uma tese mirabolante de defesa aí que foi colocado, foi sinalizado aí pelo advogado, esse novo advogado, o Juca, né, o José Luiz Oliveira Lima, ao Globo e ao Estadão. Segundo ele, a primeira questão, né, quando se troca de advogado, foi o que aconteceu com o Mauro Cid, quando contratou César Bittencourt, existe muita especulação sobre delação premiada, né, que foi o que aconteceu no caso do Mauro Cid. Ele já falou que não tem delação premiada porque o Braga Neto não cometeu crime. Simplesmente por isso, né? E, olha, escuta essa, Ana e a Zenha, e o pessoal que está com a gente aqui. Ele disse que o Braga Neto não fez nenhuma reunião golpista porque ele é um democrata. Ele é um democrata. Então, isso não pode acontecer. E a tese surreal que acontece, né? Ele teve ontem com o Braga Neto lá no Comando Militar Leste, onde o Braga Neto está preso, e ele disse aqui que sobre a reunião aí para tramar o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, que inclusive consta, tem trocas de mensagem, tem prova, sabe? Que a Polícia Federal colocou. Ele diz que essa reunião foi para que o Braga Neto tirasse uma foto com o Rafael Oliveira, tá? Era só para tirar uma foto, porque ele pega a intenção do Braga Neto, fica bem clara a estratégia de defesa, colocar o Mauro Cid como um delator sem credibilidade. Só que eles pinçam um ponto da delação do Cid que diz que o Rafael foi lá e tirou uma foto com o Braga Neto para falar que esse foi o motivo da reunião em que teria sido tramado aí o plano de assassinato do Lula. Gente, é uma coisa surreal, né? Não para em pé, mas vai ao encontro do quê? De uma defesa que está cada vez mais isolada. Cada vez mais isolada. Então, assim, ele não quer atacar diretamente o Bolsonaro, porque ele está sendo atacado pelo Bolsonaro e busca um acordo, e da mesma forma, ele não quer atacar os generais da alta cúpula, que estão implicados, estão indiciados, então ele vai mirar em quem? Vamos mirar no mensageiro, é sempre assim. É uma tese antiga. Vamos culpar o mensageiro. Alguém tem que ser o bode expiatório. Exato, viu, Ana? E ele está atacando o Cid, não é isso? Ele está atacando o Mauro Cid, então. Falando, o Mauro Cid já mudou várias vezes essa colaboração dele. Não dá nem para confiar nisso. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? Exato. Ele falou, inclusive, assim, como é que ele vai soltar esse negócio do plano de assassinato 8 meses depois de ter feito a delação? Gente, por uma questão simples. O Mauro Cid é também um Kid Preto. A fonte que eu tenho
que acompanham as investigações, a delação do Mauro Cid, eles acreditam que ele ainda tem coisa para falar. Porque o que está acontecendo? Ele não ia entregar os irmãozinhos assim de mão beijada. Então, ele foi soltando aos poucos à medida que ele precisava de benesses, né? E é isso que aconteceu. Por isso que ele só soltou essa questão do plano. E não foi agora, não. Isso já é de conhecimento da Polícia Federal há algum tempo. Só que assim, eles vão pegando elementos, por exemplo, conversas de WhatsApp. Daí vai perguntando para o Mauro Cid, o que é isso aqui? O que diz respeito a essa conversa? Daí vai soltando, por isso que tem tantos depoimentos que foram feitos aí do Mauro Cid. Mas é bem interessante porque, assim, deu um bug na cabeça dos Minions, uma pela contratação do advogado, e agora a gente vê que o Braga Neto vai mirar o Mauro Cid, como já haviam me alertado lá atrás, né, uma pessoa do grupo dos investigadores, que eles vão jogar esses, né, Augusto Heleno, Braga Neto, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, vão jogar tudo no colo do chão de fábrica, dos pintores de meio fio. De meio fio, né? Que são os de baixa patente. É isso que está acontecendo, viu? Mas tem um peixe grande que apareceu ontem, de novo, na história, que a gente já falou dele, viu, gente? Sério? Qual é a fofoca agora, Plínio Teodoro? Qual é a boa do bastidor? Quem é o peixe grande? Pois é. Olha, ontem é interessante que assim, tem uma jornalista que ela fez carreira por muito tempo no Estadão. Inclusive, ela processou a gente aqui, né? Porque a gente revelou uma chefia de achaques que ela conduziu na sucursal do Estadão lá em Brasília, chamada Andresa Matais. Ela processou a gente, nós ganhamos, né? E é interessante que ela deu uma notícia ontem. Ela tem muito trânsito, viu, Azen e Ana? É uma jornalista já de algum tempo, ela tem muito trânsito, principalmente nessa burguesia paulista, que tem aí, entre os seus próceres a figura do Michel Temer, né? E ontem ela deu uma matéria muito interessante que não foi destacado, não ganhou destaque nem no UOL ali praticamente, mas eu fui lá ver o que ela estava querendo dizer. E olha, é uma questão que corrobora tudo que a gente tem dito aqui, que eu tenho apurado, de que o Braga Neto, ele é o elo do golpe de 2016, daquela escumalha golpista de viúvas da ditadura, que formaram o PMB, que é uma organização clandestina, né? É bom que a gente frise isso. Existe um partido militar brasileiro, que é uma organização clandestina, que reúne viúvas da ditadura e que constantemente pregam o golpe, seja no Clube Militar do Rio de Janeiro, seja entre outros militares ali de alta patente, que tem nos seus quadros Sérgio Etchegoyen, que foi ministro da Casa Civil do Michel Temer, que tem no seu quadro esse nome que voltou a ser tocado aí, que é o general Eduardo Vilas Boas. Mas peraí, você está dizendo então que tem um elo entre 2016 e 2022 e que esse cara é esse que está em cana, essa cana fake aí isso, o Braga Neto, foi ele? Pois é, viu, Azen, Ana? Essa história é muito interessante, né? Eu coloquei lá, está em destaque, inclusive, porque eu fiz uma forma de artigo para contextualizar as informações que ela coloca ali, né? Então, o que aconteceu? O Braga Neto era um militar que orbitava dentro desse PMB. E ele ganhou a confiança do general Eduardo Vilas Boas, que foi quem o indicou, quem ratificou, avalizou, balizou a indicação dele para o gabinete de intervenção no Rio de Janeiro em 2018, né, diante do Michel Temer. E tem uma questão interessante, que a gente estava falando um pouco desse perfil autoritário do Braga Neto, que assim que ele foi escalado aí para comandar o gabinete de intervenção, essa matéria que está lá na fórum, as pessoas podem conferir, ele foi escalado para comandar o gabinete de intervenção, ele se aproximou muito do Michel Temer e deixou. E agora tem um pulo do gato, é interessante. Por que ele está sendo abandonado pela cúpula das Forças Armadas? Além da questão do golpe de 2022, que ele conspirou aí contra
o Thomas Paiva, né, contra vários militares de alto patente que não aderiram ao golpe. Em 2018, ele se aproximou do Temer. Com o adoecimento, o Braga Neto foi perdendo ali a capacidade de interlocução com essa doença que ele tem. O Braga Neto foi assumindo esse papel e ele não, segundo a Andresa Matais, não mais obedecia o comando militar. Ele só fazia interlocução direta com o Temer. E teria sido o Temer que, essa é a palavra que ela usa, tá? Afiançou a relação do Braga Neto com o Bolsonaro. Ou seja, o Braga Neto, o Bolsonaro só ganhou o apoio realmente desse PMB, porque é bom a gente lembrar aqui, Ana e Azenha, a gente que acompanha a política há muito tempo, o Bolsonaro era um deputado marginal. Ninguém dava bola para o Bolsonaro. Mas nem o Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele, votou para ele quando ele foi candidato a presidente da Câmara. Então, assim, ele era... folclórico ali. Ele era um cocô do cachorro da Câmara. Ninguém dava bola. Ninguém dava bola. E daí, de repente, o Bolsonaro ganhou uma força muito grande. E isso, segundo essa contextualização que eu fiz, se deu muito com o Braga Neto entrando como esse avalista via Michel Temer. Então, assim, Vilas Boas e Temer avalizaram a candidatura Bolsonaro em 2018 através do Braga Neto. O Braga Neto começou o governo Bolsonaro em 2019, o Braga Neto foi para o comando das Forças Armadas, comando maior das Forças Armadas. Em 2019, ele entrou para a reserva e fez um caminho atropelando todo mundo, inclusive Hamilton Mourão, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que era a candidata mais viável ali por ser mulher, por ser ruralista, a vice do Bolsonaro em 2022, ele foi atropelando todo mundo, primeiro na Casa Civil, depois no Ministério da Defesa, e depois, segundo a Andresa Matais, foi ele, inclusive, que decidiu que a Tereza Cristina não seria candidata a vice. E depois, e como é que ele fez isso? Isso que é o mais interessante. Alimentando as paranoias do Bolsonaro. Gente, isso é muito interessante, porque, assim, ela traz uma versão que eu acredito, a gente tem sempre que duvidar, eu sempre pergunto, de onde vem essa história, né? Então, essa história claramente vem dessa turma do Temer, do Braga Neto, do Vilas Boas, para justamente colocar o Bolsonaro aí como fantoche, como a gente disse, do PMD, né? Isso é interessante. E o Braga Neto seria o grande chefão de tudo isso. Isso corrobora também as investigações da Polícia Federal, que dizem, né, que sinalizam, não dizem claramente, mas sinalizam que se o golpe tivesse dado certo, o Bolsonaro seria tirado do Brasil por um tempo e que seria criado um gabinete de transição que seria comandado por quem? Walter Braga Neto. E o Walter Braga Neto, eles já estariam de saco cheio do Bolsonaro, porque é um bobalhão, né? O Bolsonaro é um bobalhão, só que ele tem o capital político, ele tem o capital eleitoral, ele tem votos, né, diante do que ele fez, mas ele poderia dar um golpe dentro do golpe. Ou seja, existe o golpe contra a Dilma, que foi dado lá atrás pelo Michel Temer, e é bom que a gente frise aqui que o Michel Temer, assim que deu o golpe, colocou o Etchegóin na Casa Civil e tinha uma proximidade muito grande com o Vilas Boas, que na época era o comandante das Forças Armadas, né? E depois disso, o Temer afiançou essa relação com o Bolsonaro justamente para que ele saísse o candidato aí, né? Daí entrou a Globo, através do Instituto Millennium, e colocou o Paulo Guedes para afiançar a política neoliberal econômica, né? E a Lava Jato com a prisão do Lula. Então, diz muito sobre essa continuidade do golpe de 2016, que passa pela eleição do Bolsonaro com a prisão do Lula em 2018, e que continuou e que foi frustrado em 2022, essa tentativa de golpe que seria dado aí e que teria possivelmente o Braga Neto como um dos homens mais fortes do governo hoje em dia, da ditadura hoje em dia. Isso me surpreendeu. Então, ele era o cara, seria o homem forte, então. Exato, exato. Eu não tenho dúvida, viu, Ana e Azenha,
que o Braga Neto é o homem do Vilas Boas, é o herdeiro natural do golpismo, dessa facção golpista das Forças Armadas, que foi comandada durante muito tempo pelo general Eduardo Vilas Boas, que hoje não tem mais condições fisiológicas, embora de vez em quando faz uns achaques, né? Mas não tem mais condições fisiológicas, e ele é o herdeiro natural dessa linhagem aí, né? Sabe que eu estava lembrando, depois eu vou trazer, a gente até entrevistou ele aqui, o Fábio Vitor, que escreveu O Poder Camuflado. Ele fala do Braga Neto. Ele fala, inclusive, como o Braga Neto ele não era uma pessoa da política, ele não era, ele era visto como um resolvedor de problemas entre os seus pares, mas que ele aprende rapidinho a fazer política, talvez justamente por essa orientação e essas novas missões aí que ele vai recebendo, né? Então, aqui eu até busquei aqui no livro do Fábio Vitor, ele fala o seguinte, que o Braga Neto, logo depois que ele assume, agora no Bolsonaro, aí ele vai procurar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, acho que você falou sobre isso também, né, Plínio? Sim. Sobre a Tereza Cristina, se aproxima do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aí ele vai se familiarizando com o Rogério Marinho também, ele fala aqui o Fábio Vitor, das pessoas chaves que ele foi se aproximando para assumir esse novo papel. Né? É uma personalidade, viu, Ana e Azenha, que a gente vê, sórdida, que ele vai o quê? Ele vai costurando entre as pessoas que ele vai ganhando confiança, além do Rogério Marinho, ele tem como confiança o Gilson Machado, né? Inclusive, antes dele ser preso, ele estava lá na pousada do Gilson Machado, em Alagoas, né? A polícia não quis prender ele lá, justamente porque ele estava ali passando um pouco umas férias, né? Então, tem toda essa questão que envolve uma personalidade sórdida, e acho que essa informação é interessante dele alimentar as paranoias, porque quem o Bolsonaro recebia, quando o Bolsonaro estava ali, depois da eleição, que ele ficou recluso ali no Palácio do Alvorada, ele recebia o Valdemar da Costa Neto, Augusto Heleno e Braga Neto. O Braga Neto, em 2 meses, praticamente, um pouco mais de 2 meses, foi 55 vezes no Palácio do Alvorada. 55 vezes. Imagina o tanto que ele falava na cabeça do Bolsonaro, né? Daí tem o Cassiano aqui, posso colocar, Ana? Sim, eu ia já chamar, pode colocar aí. Obrigada, Cassiano. Tem superchat aqui do Cassiano, obrigado, Cassiano. Aqui falando que é o Tomás Ribeiro Paiva, atual comandante, também está junto com essa galera desde o tweet do Vilas Boas até hoje. O golpe não acabou. Aliás, assim, o Cassiano, a gente deu os nomes dos 5 5 comandantes, que inclusive aparece nesse relatório que a gente tem, que tem 3.800 páginas da Polícia Federal, os 3 que teriam aderido ao golpe do alto comando militar. O Tomás Paiva não está entre eles, mas a grande questão, eu acho que o que tem que ser feito e que tem que ser analisado, existe uma estrutura golpista nas Forças Armadas, né? Se a gente for pegar o currículo que é ensinado, por exemplo, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, onde vem a maioria desses militares, é um currículo calcado ainda na Guerra Fria. Por isso que eles têm tanto ódio de comunista, sabe? E acho que tem uma questão interessante, viu, Ana e Azenha, vocês que são especialistas nessa área, como é que as Forças Armadas brasileiras são subservientes aos interesses dos Estados Unidos, não só as Forças Armadas, não só ao sistema de defesa dos Estados Unidos. Eles são treinados por eles, tem vários cursos que eles fazem, né? Mas ao próprio governo dos Estados Unidos, né? Eu acho que isso é um fio interessante para a gente puxar, viu?